Oi, gente! Você já deve ter percebido que a iluminação aqui do quarto das Barbies mudou, não é mesmo? Vocês têm me perguntado o que aconteceu, por que está diferente e também algumas perguntinhas com relação à manutenção da coleção para todo mundo que está iniciando a sua coleção e para os veteranos também, por que não? Aliás, eu resolvi estudar algumas coisas depois de muito tempo, mais a fundo, eu diria. Descobri algumas coisas, alguns erros que eu estava cometendo e por isso a gente vai voltar a falar desse assunto aqui no canal. Quer entrar nessa viagem na nave comigo? Eu sou o Tibonfante, o piloto dessa nave e você é sempre o meu convidado especial. Aperta o cinto, se segura, porque a nave vai decolar. A gente vai falar hoje de luz, temperatura e umidade, mofo, perfume. Acho que é isso. Vamos lembrar de algumas coisinhas aqui. Bom, eu, começando pela luz, algumas pessoas no canal, em alguns vídeos, isso já faz um bom tempo, alguns anos. Algumas pessoas falavam assim, essa luz que tu usa degrada os brinquedos, tem que trocar, essa luz não é boa. E eu criei uma lenda urbana na minha cabeça que luz de LED é inofensiva. Inofensiva. Então, eu acreditei nisso, sabe? E fui levando a vida assim. Eis que começou a surgir uns vídeos no Instagram pra mim sobre a luz amarela e luz branca, algumas críticas hoje em dia de que a luz branca deixa tudo com cara de hospital, e aquilo começou a me incomodar. Eu criei uma falsa necessidade na minha cabeça de que eu tinha que trocar todas as lâmpadas da minha casa por luz amarela, já que aqui é tudo branco, não mais. E realmente a luz amarela dá um ar de conforto melhor. É que a luz amarela a gente usou muito nos anos 80, nos anos 90, até bem antes disso. E ela dá um ar assim mais denso para o ambiente. A luz branca, ela ilumina de uma forma mais grandiosa até, né? Ela ilumina mesmo, muito diferente da amarela. É por isso que as nossas fotos antigamente era tudo, né? Assim, ó, como o fundo que você tá vendo agora. E é isso. Então a gente criou esse modismo de luz branca, luz branca, luz branca, e agora, como tudo na vida, estamos voltando no tempo, né? Porque a gente criou um monte de coisa para a modernidade e agora a gente quer voltar. É isso que acontece. Nessa loucura de querer trocar todas as lâmpadas aqui de casa, eu pensei, o primeiro lugar que eu vou trocar é o quarto das Barbies e vou testar uma luz amarela. A primeira que eu comprei, ela é muito âmbar. E aí deixou o quarto assim, ó. Tá amarelado, né? Agora com a iluminação. Mas aquela deixou laranja assim, bronzeado de cenoura. Não gostei. Botei no corredor aqui de casa. Achei que ficou legal. Depois fui pesquisar, pensei, agora vamos ver que luz que se coloca em museu, né? E aí vai ter uma conexão maior com o quarto das Barbies. Bom, o fato é que a luz artificial, ela também gera radiação infravermelha e ultravioleta que são invisíveis a olho nu. É por isso que a gente não pode utilizar, principalmente para ambientes com objetos ou utensílios que a gente quer manter, a gente não pode utilizar luzes muito fortes, porque essa radiação, obviamente, aumenta. Então, o ideal, primeiro de tudo, a primeira dica, é que você troque as suas lâmpadas brancas por amarelas. A luz tem que ser quente e não fria. A segunda dica é que ela não pode passar de 3000 kelvins, né? Agora eu não vou saber fazer a conversão para Celsius de cabeça. Mas quando a gente compra as lâmpadas, elas não estão em Celsius, pelo menos as que eu vi, é tudo em Kelvin mesmo. Então é fácil de você achar. Se você não seguir essas regras, o que vai acontecer? Principalmente,
o plástico e até o que está impresso em papel, ou seja, nas embalagens, vai desbotar. Então retira toda a cor. Como 90% do que tem nesse quarto é plástico, o plástico, com o passar do tempo, os polímeros, que são as moléculas de plástico que ficam ligadas umas entre as outras, elas vão ficando mais sensíveis. O que deixa essas ligações químicas do plástico mais sensível? A umidade, a temperatura e a luz. Então a gente tem que evitar isso também, porque a radiação também vai enfraquecer essas ligações. É notável que itens antigos já tenham a sua cor original perdida há muito tempo, né? Alguma mudança existiu. Então, e esses itens que a gente adquire é difícil, porque eles vêm de uma história muito antiga. Tem itens aqui no quarto que tem mais de 40 anos. Então pensem que mais de 40 anos foi cuidado de uma forma, ou nem foi cuidado, foi deixado em algum cantinho, enfim. Já sofreu muito com a vida, né? E aqui vai encontrar paz. Então as luzes que eu utilizava eram bastante altas. Tinha a luz que fica no teto, tinha 8.000 kelvins. Pensa você. Só que o que me tranquiliza, que eu penso assim, eu não causei tanto dano, é porque eu entro aqui no quarto ou para limpar, ou para trazer um item novo, ou para gravar para você. Isso é muito rápido e não é todo dia, então me tranquilizei com relação a isso, porque realmente as vezes que eu liguei a luz foi pouquinha coisa. E a luz solar? De maneira nenhuma. Não deixa entrar um raio de luz solar onde está a sua coleção. A luz solar tem radiação também, esquenta muito o ambiente e vai prejudicar totalmente a sua coleção. Se a luz artificial já prejudica, a luz solar prejudica 10 vezes mais. E não precisa ser incidência direta, pode ser indireta também, tá? Ou seja, abre a cortina do teu quarto. O sol, o raio de sol não bate diretamente no quarto, mas vai iluminar. Essa iluminação já bastou para degradar os itens que você tem aí dentro. Então o plástico é um material sensível, leva mais de 400 anos para se degradar, mas se a gente evitar essas coisas, vão durar muito mais tempo. Então, quando você ver um item aí que está um pouco desbotado, você já sabe, ou foi sol, ou foi a lâmpada que utilizaram dentro do ambiente onde estava aquele item. Outra dúvida frequente é por que raios os itens da Barbie ficam amarelados. Algumas Barbies, inclusive, ficam amareladas e seus móveis e carros também amarelam. O que acontece? Esse amarelo tem duas causas. A primeira delas é radiação de luz solar. Fato. Brincou muito no sol e papapá, amarela. Outra questão que é muito importante, que pouca gente sabe, é que a umidade também amarela os itens da coleção. Os itens da Barbie e as próprias Barbies. Ou também a cabeça, por exemplo, tem umas da Mattel que fica com uma cor muito diferente do restante do corpo. Isso também acontece na Estrela, mas não tanto. Isso também tem a ver com umidade. Então, a umidade amarela os itens da sua coleção. E amarela real oficial. Começa com uma coisinha muito pequena, muito singela, de repente domina. A umidade precisa ser controlada e o ideal é que ela não passe dos 70%. Quando eu entro aqui no quarto, tá sempre 65, 70. Eu entro, só o fato de eu falar, né, e a gente sua, e a gente libera calor, a umidade já aumenta uns 2%. Agora eu tô vendo, tá em 72%. Quando eu entrei, tava em 69%. Então eu consigo manter em 70%. O ideal é que fosse 50%, sabe? Então eu tô com, como é que se diz? Um foco, não é, um investimento aí para comprar um desumidificador, que é um aparelho que a gente utiliza para retirar a umidade do ar,
um pouco mais potente, porque esse daqui não é tão potente quanto eu gostaria que ele fosse. Então eu consigo manter em 70%, mas às vezes varia, né? Em dias assim como aqui na minha cidade acontece, que às vezes chove 2 meses sem parar, claro que a umidade vai lá para as alturas e aí chega a quase 80% e a gente começa a sofrer. Mas o ideal é que a gente mantenha 70%, se possível 50%. Ao sonho, a gente está com essa meta. A temperatura também causa degradação. E a temperatura aí eu vou te dizer que é algo que eu não tô assim com projetos, com investimento, porque vai gerar um gasto imenso. Porque a temperatura, o ideal é que ela não passe dos 25 graus para a gente não ter degradação. A gente teria que manter a temperatura do ambiente sempre em 25 graus. E para isso, o que a gente precisa? De ar-condicionado. Então imagina, no inverno, tudo bem, que essa cidade congela. Tá bem de boa. Mas no verão, aqui o máximo que já atingiu de temperatura é 29 graus. Agora tá 27, porque tá um dia extremamente quente. Aqui dentro, né? Lá fora tá pegando fogo. Onde esse quarto está, tá numa parte da casa que poucos meses, eu não diria nem até um mês cheio, bate sol nele, sabe? Bate sol direto nele. É mais em dezembro. Mas são poucos dias. Então a temperatura aqui realmente não sobe tanto. Mas tem essa variação aí de 4 graus que eu também não gostaria que houvesse. Mas esse não é um problema tão grande, então temos que deixar mais para frente. Já pensou? O ambiente climatizado, gente, vai ser o auge da coleção. Com o desumidificador, você já vai evitar mofo, o que é uma maravilha. O ideal também é que as paredes do ambiente onde você tem a sua coleção sejam com tinta anti-mofo, que também vai te ajudar pra caracoles. Muito mesmo. Mas o desumidificador vai impedir que esse mofo chegue. Ele vai dizer, cara, por aqui tu não passa. Preciso nem te dizer, né? Que mancha tudo, degrada tudo, acaba com tudo. É como se temperatura, umidade, calor viessem todos num combo e dissessem assim, agora a gente vai acelerar esse processo. É isso que o mofo faz. E muita gente, assim como eu, ama um perfuminho. Vocês também são os doidos do perfume? Eu não sou doido de perfume pra mim, mas ai, pra casa, gente, eu enlouqueço. Eu amo um perfume. O desumidificador, pasme você, ele também é um neutralizador de cheiro. Então, se você passar um perfume onde você tem o aparelho desumidificador, o que vai acontecer? Esse perfume vai ficar 10 minutos e vai sumir, porque o desumidificador puxa aquilo e ó, gastou teu perfuminho? Problema teu. Ele faz a mesma coisa que ele fazia com o mofo, sabe? Em partes, por exemplo, assim, se você tem uma poltrona de tecido no ambiente onde você tem essa coleção, passa na poltrona, ou passa no tapete, ou passa na cortina, para não deixar resíduo nos seus brinquedos. Às vezes existem substâncias que também podem fazer com que o teu brinquedo desbote, ou manche, ou degrade com mais facilidade. Claro que tudo que eu estou te falando é um cenário assim ideal. Vejam que eu não consigo atualmente manter a umidade em 70% e também não consigo manter a temperatura a 25 graus. A gente tenta ao máximo chegar perto disso porque gera muito gasto. Esse vídeo não é para te deixar ansioso, porque eu penso assim, ó, se eu tivesse assistindo esse vídeo, eu ia enlouquecer. Eu ia surtar, eu ia ter um treco, eu ia pensar, não, tá tudo sendo desgastado, tá tudo sendo destruído. Não pensa assim. Eu acho que todo cuidado que você tiver com a coleção é muito importante. Se você já conseguir evitar a incidência de luz solar, já é um caminho assim, ó, que tu andou maravilhoso.
Então faz o que você pode, o que você consegue, com o que você tem condições para fazer, que isso já vai ajudar bastante. Eu vejo às vezes alguns vídeos no YouTube onde o colecionador, para gravar o vídeo, ele abre a janela. Gente, me dá uma angústia, me dá uma... Ai, me dá uma ansiedade tão tensa. Então, se você tiver pequenos cuidados, já vai ajudar, tá? Foca nisso, que com o tempo a gente vai melhorando cada vez mais. Ah, eu tenho um aparelhinho aqui dentro do quarto também que chama termigrômetro, porque o que adianta controlar a temperatura e a umidade se você não sabe qual é a temperatura que está fazendo ou a umidade, né? E esse aparelho chama termigrômetro. Então ele vai te dar as máximas, as mínimas de determinado período e vai estar sempre ali registrado quanto está fazendo agora dentro do quarto. Então agora eu estou vendo que já aumentou um pouquinho a temperatura e já aumentou mais um pouquinho a umidade. A temperatura está em 28 graus e a umidade está em 74. Preciso sair daqui rapidamente. Mas é isso. Eu espero ter te ajudado, espero ter contribuído para que você consiga manter ainda mais a sua coleção da forma mais original possível. Se você gostou dessas dicas, já dá aquele like chuchônico. Adorei! Muito bom! E olha, sabe que eu também tenho pensado, a minha pele é muito oleosa. E eu cheguei... profissionalismo também, né? Tem essa questão aqui, né? A gente vai amadurecendo, a gente vai ficando mais profissional. Minha pele é muito oleosa. No verão, no inverno não muito, mas no verão a minha pele fica realmente muito oleosa. E as minhas mãos, elas suam um pouquinho, mas elas ficam meladas. Oleosidade, né? Sempre que eu vou mexer em algum item da Barbie, ou que seja numa embalagem, ou numa boneca, num Ken, enfim, eu lavo muito a minha mão. E lavo mais de uma vez. Eu mexo um pouco, volto lá no banheiro, dou mais uma lavadinha e volto. E tenho pensado assim, ó, com o passar dos anos, pensem vocês, quando eu comecei a coleção, eu tô calculando agora, eu melhorei nisso, tá? Porque eu nunca sabia se era 2010, 2011, mas eu firmei aqui que é 2010. Então, está fazendo esse ano 14 anos de coleção. Então, há 14 anos atrás, uma Barbie que hoje tem 30 anos, há 14 anos atrás tinha 16 anos. É muita coisa pra gente calcular. E tudo muito diferente, muito. Então, a mesma coisa para as Barbies, por exemplo, os itens de 82. Cara, elas já têm 42 anos, né? Então, eu acho que isso eu não tinha ideia de que um dia eu chegaria a um número de anos de vivência dessas Barbies a ponto de pensar assim, ó, agora elas precisam um cuidado redobrado para eu manusear, porque elas estão ficando muito antigas, muito mesmo. Então eu estou estudando para começar a usar luvas, né? Sem talco, obviamente, mas estou pensando aí como é que eu faço, que tipo de luva. Tenho estudado bastante isso para evitar que as minhas mãozinhas causem danos para elas também. Daqui a 10 anos vai ter Barbie aqui com mais de 50, gente. Pensa. Outra dica bem importante é que se você coleciona Barbies da Mattel atuais, compradas ontem, o seu cuidado tem que ser maior ainda, porque os itens de hoje em dia não têm mais a mesma qualidade, amarelam muito mais fácil, desbotam muito mais fácil, desgastam muito mais fácil. Então eu diria assim, ó, se você coleciona itens atuais, que não são tão antigos, principalmente da Mattel, aí, cara, suado, tá? Aí é suado, porque por experiência própria, eu vi Barbies que eu tinha há 5 anos chegar num estado assim de olhar pra ela e pensar, gente, parece que tem 20, que realmente desbota. E eu tinha lembrado de outra coisa, gente, que era bem importante. Ah, tá! Se você mora no litoral, o seu cuidado também tem que ser imenso,
porque aí não é só temperatura, umidade e incidência de luz. Tem um evento da natureza que é terrível para sua coleção, que se chama maresia. E a maresia destrói ferro. Você pensa num plástico. Destrói mesmo, tá, gente? Quando eu morei em Florianópolis, eu realmente entrei em pânico. Eu cheguei a passar fita na janela para lacrar silicone. No vãozinho da porta, eu chegava a botar pano para não entrar nenhum tipo de maresia. E isso também é bem prejudicial. Espero ter te ajudado, como eu falei mais uma vez. E gosto muito de compartilhar essas novas descobertas aqui contigo. Se você tiver mais uma dica aí pra mim, me fala, deixa aqui nos comentários e a gente vai conversando. Um beijo, gente, tudo de bom e até o próximo vídeo.